Bom dia, boa terça-feira. Não passe esse vídeo sem antes ter conhecimento dessa história de uma mulher que era muito caridosa, gostava muito de fazer o bem às pessoas. O significado do nome dela era Doca. Está escrito lá em Atos 16, aliás 9:36. A história dessa mulher, ela nos desperta para exatamente nós termos a confiança e a certeza de que Deus, Ele observa e está atento a tudo que nós fazemos de bem ao nosso próximo. Ela era uma discípula e ela era grega, mas ela dedicou a vida dela em costurar roupas para as pessoas carentes. Ela sempre buscou ajudar as pessoas que necessitavam das habilidades que ela tinha como costureira. Passado o tempo, ocorreu, digamos assim, uma tragédia. Ela faleceu e todas aquelas pessoas que se beneficiavam da bondade dela, do coração dela, cheio de compaixão, de amor, ser uma pessoa tão generosa para com os mais necessitados. Essas pessoas, mesmo ela tendo morrido e já sendo uma pessoa idosa, essas pessoas, elas foram até onde o apóstolo Pedro se encontrava, numa outra cidade. Chegaram lá, contaram a história para Pedro e disseram o quanto era importante os benefícios desta mulher chamada Doca, dessa discípula, em prol do povo. Isso foi um choque muito grande, abalou muito as pessoas que conheciam ela e pediram para que o apóstolo Pedro fosse até lá orar por ela. Ela já estava morta. O apóstolo Pedro foi. Chegando lá, subiu lá no quarto onde ela estava, orou por ela no nome de Jesus e ela ressuscitou. E houve aquela grande alegria e satisfação de ter de volta aquela pessoa tão generosa, tão caridosa, uns para com os outros. Não havia ninguém que não conhecesse os atos de bondade, de caridade, de amor daquela senhora viúva, uma discípula grega. Esse milagre, ele tem um significativo muito importante, porque não é simplesmente o fato de Pedro ter orado por uma pessoa morta e ela ter ressuscitado, mas é algo que Deus está transmitindo para nós, que Deus está afirmando na palavra dele para nós, de que as nossas obras, elas são vistas diante de Deus. Nós não somos salvos por elas, mas somos beneficiados por elas. Todas as tuas boas obras, todos os teus atos de bondade, de caridade para com alguém, Deus, ele está olhando do céu. Deus está ali guardando, observando atentamente a cada ato de bondade, de caridade que você faz por alguém. Porque um dia lá na frente, você não pode imaginar o tamanho do milagre que Deus venha realizar na tua vida exatamente para essas boas obras, porque o apóstolo Paulo disse que nós fomos criados
para as boas obras. E nós vivemos em um mundo em que cada dia que se passa, as pessoas fazem menos uns pelos outros. As pessoas estão cada dia deixando de praticar as boas obras, deixando de praticar o bem a alguém, a estender a mão a quem precisa, quando você tem como fazer isso. A única maneira dessa mulher, dessa viúva, discípula grega chamada Doca, de ela estender a mão para alguém, era costurando roupa para essas pessoas, era dando roupa para essas pessoas. Ela arrumava, ela ajeitava as roupas e doava para essas pessoas. Ela dedicou a vida dela a isso. E Deus honrou essas boas obras desta mulher. É uma lição que Deus deixa para nós, porque cada dia que se passa, as pessoas menos faz umas pelas outras. A cada dia que passa, as pessoas estão cada vez mais se tornando egoísta, egocêntrica, pensando somente em si, achando que isso é o maior bem que você está fazendo a você. Não. O maior bem que você faz a você é quando você faz a alguém. Jesus nos ensinou na palavra dele: tudo que você quer que alguém te faça, faça a ele primeiro. Primeiro nós temos que dar. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não está falando de dar somente dinheiro, não. Está exatamente Deus ensinando a você acolher a pessoa da maneira como ela está precisando, e que você tem dado por Deus a habilidade de então socorrer aquela pessoa. O amor, como diz a palavra, está se esfriando, mas está se esfriando no coração daqueles que não estão olhando para a palavra de Deus. No coração daqueles que buscam agradar a Deus, buscam ser fiel a Deus, essas pessoas existem ainda. Por mais pouca que ela seja, mas você, quem sabe, é uma dessas pessoas. E se você tem trancado o teu coração para a bondade, para a fraternidade, se você tem fechado o teu coração para ajudar alguém, para estender a mão a alguém, é hora de você olhar para o que Jesus disse, que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. É interessante que você pode imaginar que na Bíblia Sagrada, Deus fala muito mais em dinheiro do que no céu e do que na salvação. Você está surpreendido por isso? Então leia a Bíblia. Por que Deus fala tanto em dinheiro mais do que qualquer outro assunto na Bíblia? Porque está escrito na palavra que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todo o mal. Por isso Deus fala tanto em dinheiro na Bíblia, para que você aprenda a não amar o dinheiro, mas utilizar o que Deus te dá para ajudar as pessoas, para levantar as pessoas, para cuidar das pessoas, alimentar aqueles que não têm, dar roupa àqueles que não têm. Pense nessa palavra, analisa, reflita nessa terça-feira, porque é o Espírito Santo de Deus falando com você de acordo com aquilo que está escrito na palavra. Então, examina as Escrituras de maneira criteriosa, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Se queremos alcançar o reino dos céus, temos que seguir os passos de Jesus. Temos que demonstrar amor, caridade, uns para com os outros. Amar a pessoa é cuidar da pessoa segundo a necessidade das pessoas e segundo as condições e habilidade que Deus te deu para fazer isso. E você tem, porque Deus te deu, Deus te abençoa e continua te abençoando em nome de Jesus. Amém.